Aula passada, a gente viu o movimento harmônico, né? Que é um movimento periódico, ok? Esse movimento periódico, ele pode ser descrito como uma função oscilante, né? A gente viu isso. No nosso caso clássico, que é uma mola, certo? Com um bloco, com massa M, e ele está fora da posição de equilíbrio, tá certo? A pergunta que eu falo para vocês, se ele está fora da posição de equilíbrio, ele vai para a direita ou para a esquerda? O que vocês acham? Não sei, para a direita? Se você comprimir uma mola, a posição de equilíbrio é aqui, ele vai querer ir para a direita, né? A força. Ele não vai para a esquerda, não é verdade? Pegar uma mola, comprimir ela aqui, ó, em posição menos x, ele vai querer o quê? Ir para a direita, né? E se a gente pegar o mesmo modelo e fizer essa mola, ao invés de ser comprimida, ela foi estendida. O que acontece? Nesse caso aqui, ó. Deixa eu fazer com a mesma cor. Eu estendi a mola. A posição de equilíbrio agora é aqui. Ele vai para a direita ou para a esquerda? Agora ele vai para a esquerda. Isso, né? Ele vai para cá. O que vocês notam com relação à força da mola sobre o bloco? Qual que é a relação? É que toda vez que eu comprimo a mola, ela vai existir uma força da mola na direção contrária a essa compressão. Se eu estendo a mola, a força da mola vai ser também contrária a essa extensão, certo? De modo que se a mola tiver se o bloquinho estiver na posição zero, a força é zero, né? A mola não está nem comprimida nem estendida, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem que o seguinte, que a força elástica, ela vai ser sempre proporcional a algo, né, relacionado ao material da mola, tá certo? Ou seja, eu tenho mola de diversos materiais, eu posso ter uma mola de borracha, de metal, né? Eu posso ter diversos tipos de mola, né? Bom, então, o que caracteriza esse material é dado pela constante K, certo? Onde o K, ela é a constante da mola, né? Ou constante elástica, melhor dizendo, que é a característica da mola. Ok? Bom, essa constante elástica, a unidade dela, a gente vai definir agora, daqui a pouco. Mas o que eu estou querendo dizer? Que a força, ela vai ser proporcional a esta capacidade dela comprimir ou dela estender, que é a constante elástica, vezes a distância. Ou seja, quanto maior a distância, ou quanto mais ela sai da posição de equilíbrio, maior vai ser a força dessa mola. Concordam? Quanto mais eu comprimir ela, ou quanto mais eu estender ela, maior vai ser o quê? A força elástica, certo? Então, a gente vai definir que a força da mola, ela vai ser proporcional à constante K vezes a distância que você alonga ou você comprime. Só que a gente vai colocar um negativo aqui. E qual que é o papel do negativo? Olha só, se a mola está comprimida negativamente, a força ela vai ser contrária. Então, ela vai no sentido positivo. Ou seja, se isso aqui é negativo, esse menos x vezes menos com menos dá mais, ou seja, a força fica positiva. Olha que interessante. Certo? E se a mola está na posição positiva, ela quer ir para a direção negativa. Olha aqui, ó. Então, contrário ao movimento de extensão na mola. Ou seja, a fórmula, essa fórmula aqui, é a fórmula da força elástica. Ok? Então, a força elástica, ela nada mais é do que o negativo da constante elástica vezes o quanto eu alongo ou comprimo essa mola, tá certo? A unidade da constante elástica é Newton por metro, tá certo? A unidade de x ela é dada em metros e, consequentemente, a unidade de F, que é a força, né, é dada em newtons. O x vai ser o quê? Deixa eu colocar aqui. É a compressão barra extensão. Você estende a mola, né? Da mola e a unidade é dada em metros. Então, basicamente, essa mola que pode oscilar, ela obedece o quê? Quando a gente analisa do ponto de vista de força, a força é dada pela constante K vezes x, só que tem um negativo, para compensar o quê? A tendência contrária da mola, ok? Então, se você pegar uma borrachinha aí de marradinheiro, se você puxa ela, ela quer voltar para a posição de menor força, né? Quer entrar na posição de equilíbrio, né? Então, por isso que eu tenho um negativo aqui na nossa fórmula. Então, continuando. Mas por que eu estou falando de força? Bom, a gente sabe que a causa do movimento oscilatório é devido às forças, né? Isaac Newton ele propôs lá atrás que a força
né, é a causa do movimento, né? Tem que existir uma força externa para que um objeto mova, tá? E a gente sabe, lá pela segunda lei de Newton, acho que vocês sabem, né, que a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Eu não estou adotando nenhum critério de vetor aqui, lembrando que força é um vetor, tá? Mas a gente vai trabalhar no ponto de vista de escalar, ok? Olha aqui, é um vetorzinho, né, tem direção e sentido, mas a intensidade da força a gente vai trabalhar no ponto de vista de escalar. Aqui tem a segunda lei de Newton, do ponto de vista escalar, que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Segunda lei de Newton. Então, mais uma vez, a F aqui é a força, dada em Newton. M é a massa, dada em quilograma. E A é a aceleração, dada em metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Bom, então nós temos a segunda lei de Newton. Se nós analisarmos aqui, vamos supor que esse bloco esteja aqui na posição menos x. Ou melhor, vamos pegar esse aqui, né? Supor que esse bloco aqui, ó, você pegou, tirou ele da posição de equilíbrio e segurou ele na posição menos x. Quando você o libera, o que ele vai fazer? Ele vai oscilar em torno da posição de equilíbrio, né? A gente viu isso. Bom, e quais são as forças envolvidas nesse bloco? A gente tem a força elástica. E essa força elástica é igual a menos K vezes X, como a gente viu aqui, ó. Existe mais alguma força envolvida? Se eu não considerar atrito, ou seja, um sistema ideal, no caso do nosso problema aqui, vamos considerar um sistema ideal, se eu não tiver atrito, essa mola vai ficar oscilando aqui infinitamente, tá? Bom, então a gente viu que a força que está atuando é a força elástica, e a força elástica é dada por K menos Kx. E também, nós sabemos pela segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Ou seja, menos Kx pode ser também igual a massa vezes a aceleração. Ok? E o que nós vimos na aula passada, retrasada? A gente viu que a posição da mola oscilante é igual a uma função oscilante, que é dada por A cosseno de ômega t mais φ, certo? E nós também vimos que a aceleração dessa mola ela é dada por A menos ômega ao quadrado, vezes a amplitude, vezes o cosseno de ômega t mais φ. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse termo de aceleração, substituir aqui. Eu vou pegar o termo de posição de uma mola oscilante e substituir aqui. Então, o que nós vamos ter aqui? Menos K vezes X é igual a massa vezes a aceleração. Se eu substituir, então, esses termos, o que nós vamos ter aqui? Menos K, que multiplica X. E o que é o X? Isso aqui, né? Então, K vezes a amplitude, vezes cosseno de ômega t, mais φ. Isso é igual a massa, vezes a aceleração, que é o quê? Menos ômega ao quadrado, vezes a cosseno de ômega t, mais φ. Certo? Bom, eu tenho termo A de amplitude, e nos dois lados eu posso cortar. Eu tenho a função cosseno também, posso cortar. Certo? E o que nós vamos ter como resultado? Que a menos a constante elástica é igual a massa, que multiplica menos ômega ao quadrado. Certo? Beleza. O que nós vamos ter, então, finalmente? Que eu vou tirar os negativos dos dois lados, nós vamos ter que ômega ao quadrado vai ser igual a K sobre M. Certo? O que isso implica? A gente viu lá atrás que a frequência angular é igual a 2π vezes a frequência que está relacionada ao quanto minha mola oscila, né, no tempo, ou a frequência angular é igual a 2π sobre o período. Ok? O que a gente então pode relacionar? Que, de duas formas. Né, vamos fazer em duas formas aqui. A primeira é trabalhando com a frequência. Então, nós temos que 2π vezes a frequência ao quadrado, que isso é igual a ômega, né? É igual a K sobre M. Isso implica que a frequência ao quadrado é igual ao quê? Eu vou passar esse 2π ao quadrado para cá dividindo, ok? Então vai ficar assim, ó. Vamos fazer com mais detalhe, né? Vai ficar o quê? 2π, ou melhor, 4π ao quadrado, vezes a frequência ao quadrado, é igual a K sobre M, né? Vou fazer com mais detalhes. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que a frequência ao quadrado, vou passar o 4π ao quadrado dividindo, é igual ao quê? Constante sobre 4π ao quadrado vezes a massa. Se eu retiro a raiz dos dois lados, o que nós vamos ter? Que a frequência é igual ao quê? 1 sobre 2π, que multiplica a raiz de K sobre M. Vamos guardar isso aqui,
Daqui a pouco a gente conversa sobre, tá? Ou seja, a frequência aqui é igual a 1 sobre 2π, que multiplica a raiz da constante elástica sobre a massa. Tá certo? Agora a gente vai trabalhar com essa mesma relação, só que com um período. Só que acho que eu não vou partir fazer essa contaiada toda. Vou fazer da seguinte forma. Vou fazer o seguinte, que a gente sabe que a frequência é igual a 1 sobre o período, isso implica que o período é igual a 1 sobre a frequência. E a gente sabe disso, né? E se a gente utilizar essa expressão que a gente acabou de calcular, o que, que nós vamos ter de período? O período vai ser igual ao quê? 1 sobre 2π, que multiplica a raiz de k sobre m. Tá certo? Se eu inverter tudo, então o período vai ser igual ao quê? 2π raiz de m sobre k. Tá? Bom, eu tenho duas equações que representam o quê? A frequência, ou seja, o quanto minha mola sai de uma posição e retorna novamente para essa posição em um certo período de tempo, que nada mais é do que a frequência. E também tem o quê? O período dessa mola, ou seja, o tempo que ela demora para oscilar. Certo? O que, que a gente tem de importante nisso? A gente tem de importante o quê? Que a frequência de oscilação, ela vai depender simplesmente da constante elástica e da massa. Olha só, a frequência não depende da amplitude da minha mola. Não importa o quanto eu estique essa mola. Ela vai oscilar sempre com o quê? Com a mesma frequência. Por quê? Porque a frequência, ela vai depender da constante elástica e da massa. Então, os únicos parâmetros que alteram a frequência de oscilação da minha mola vai ser a constante elástica da mola e a massa que está acoplada a ela. Então, a amplitude, que nós vimos aqui, que a amplitude, ela não o quê? Ela não está relacionada com a frequência de oscilação da minha mola. E simplesmente o que? A característica da mola e a quantidade de massa acoplada a ela. Esses são os parâmetros fundamentais. Professor, no caso, essa parte, ela tem a ver com a mola e não com o objeto que está ligado à mola. Não, tem a ver com o objeto também, porque o objeto tem massa. A gente não considera a massa da mola, tá? Tá certo? Tá bom. Uhum. Então, tem a relação do objeto. Se você mudar a massa aqui, ele oscila com frequência diferente. Ok? Tá bom. Então, está relacionado com o objeto e com a mola. Não importa o quê? O quanto você estica. Só que, na realidade, se você fizer isso com a mola comum, o que, que a gente vai notar? A gente vai notar o seguinte, que a mola comum, se você alterar a amplitude, pode ser que altere a frequência, mas isso não está associado na verdade, isso está associado ao quê? Porque a mola, você pode esticar ela até um limite, ok? Se você esticar ela demais, você altera a constante elástica. Ou seja, não é que é a amplitude que interfere. Se você alongar ela demais, você está fazendo o quê? Você está alterando a propriedade do seu material ali, tá? Não é porque alterou a amplitude que vai alterar a frequência, tá? É simplesmente o quê? Se você esticar ela demais, aumentou a amplitude, mas esse esticar alterou a propriedade elástica do material, tá? E alterar a propriedade elástica do material altera a constante elástica e assim altera a frequência, ok? Então, minha mola, ela vai oscilar dependendo simplesmente da massa e da constante elástica, ou seja, de como o meu material é formado e que tipo de massa que está acoplada a ele, certo? Legal isso aí, né? A frequência de oscilação não depende de onde que eu retiro ele da posição de oscilação, né? Bom, pessoal, para continuar, a gente agora vai falar um pouquinho do pêndulo. Alguém já viu o relógio de pêndulo? Já. Então, o relógio de pêndulo obedece o quê? Obedece exatamente esta relação aqui, ó. O período de oscilação do pêndulo, esse pêndulo está acoplado a um mecanismo e esse mecanismo faz com que os ponteiros mudem de posição. Então, o que tem no meu pêndulo? Eu tenho uma massa e eu vou ter um parâmetro destinado à constante elástica, que a gente vai ver logo em seguida. Tá? É como se fosse a constante elástica. Mas o que é o pêndulo? É um comportamento similar, de modo que, em certo regime, esse pêndulo aí ele vai oscilar em qualquer amplitude dentro de um certo limite, e isso vai fazer com que esse relógio ele tenha o quê? Períodos de oscilações definidas. Então, por isso que o pêndulo é utilizado no relógio, né? Então, a gente vai ver essa ideia aí do pêndulo, tá certo? Uma onda, né? Como a gente está falando de oscilação, a onda também tem uma frequência, né? Se vocês notarem aí, se a gente... a onda mecânica do vento, ele tem uma frequência, né? Que é a onda mecânica. Mas a que a gente mais está inserido mais indiretamente, por exemplo, a onda eletromagnética. Se vocês verem, notarem, já que vocês estão no curso de MSI, vocês devem estar mais a par sobre a relação do 5G, né? É uma internet mais rápida, e ela tem uma frequência de emissão de dados pela antena, certo?
E são ondas, né? São ondas eletromagnéticas. E ela tem uma frequência definida. Então, basicamente, ali eu não vou ter massa, mas eu vou ter elétrons oscilando na antena. E esse elétron oscilando me dá uma certa frequência que é emitida, tá? Não é muito bem a nossa ideia aqui, mas, por exemplo, o que que faz uma antena emitir uma onda? É você acelerar e desacelerar elétrons. E o que que esse bloco aqui está fazendo? Esse bloquinho aqui, ó. Ele está acelerando e desacelerando. Ele chega à aceleração máxima num ponto, numa posição, aceleração zero no equilíbrio, e depois ele desacelera, e ele fica oscilando. Então, isso aqui que a gente está estudando, isso aqui é um princípio fundamental de qualquer área da ciência ou engenharia, tá? Então, essa equaçãozinha aqui, essa relaçãozinha aqui, você consegue descrever muitos fenômenos físicos, tá? Relacionados com ondas, tá? Principalmente ondas eletromagnéticas, tá? Então, voltando ao pêndulo, o que a gente tem? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver como que um pêndulo de um relógio funciona, tá? Aqui no caso, lá do relógio, tá? Por exemplo, então, aqui, ó, vamos supor aqui que meu pêndulo ele vai seguir essa trajetória aqui, ó. Tá certo? Bom, a gente sabe que o pêndulo ele tem comprimento L, ok? Então, meu pêndulo, olha só, ele vai vir cá, oscilar aqui, né? E o que nós temos? Um ângulo θ aqui, certo? Bom, se eu projetar esse pêndulo, a posição da massa M aqui, ó, que é a massinha do meu pêndulo, se eu projetar ela aqui, ó, o que nós temos aqui? Uma figura de um triângulo retângulo, né? Certo? Então, nós temos a figura do triângulo retângulo. Deixa eu desenhar aqui a massa maior. Escrever M aqui, tá? Beleza. Bom, a gente sabe que existe uma força, peso, atuando aqui no meu bloco. Ou melhor, que bloco? Na massa, né? Trabalhando com bloco demais. Então, pessoal, olha só. Eu tenho a força peso para baixo. Eu vou ter a tração do fio para cá. Isso aqui é a segunda lei de Newton, tá? Bom, esse pêndulo, para que ele faça esse movimento aqui, eu tenho que verificar, decompor essas duas forças aqui. Ou melhor, a gente vai decompor só a força peso. E verificar que tipo de força que está atuando sobre ele, tá? O que nós temos, então? Que, olha só, que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo θ, certo? E meu pêndulo vai me mover aqui. Eu vou decompor minha força, peso, em duas direções. Vou decompor ela na direção Y, que eu vou chamar aqui, tá? E vou decompor minha força na direção X. Certo? O que é decompor? É pegar essa força aqui, ó, peso, e quebrar ela em duas direções. Por que eu vou decompor? E note, o eixo X é perpendicular ao eixo Y, tá? Por que eu vou decompor? Porque eu quero ver qual que é a força que está atuando sobre a massa que faz com que eu tenha esse movimento pendular. Que é o movimento de oscilação aqui em torno do equilíbrio, que seria nada mais do que nessa posição aqui, ó. A posição de equilíbrio, né? Ok? Então, a esferinha ela vai ficar movendo ao redor do quê? Do marco zero aqui. Tá certo? Nesse marco aqui. Bom, então, a ideia é decompor esse vetor. Então, eu vou projetar o vetor peso no eixo X, que eu desenhei aqui, ó. Vou chamar isso aqui de PX. Ok? Eu vou projetar o vetor P, que é o vetor de força peso aqui, ó, no eixo Y. Eu vou chamar aqui, ó, de PY. E note que a tensão da corda, como a gente vai considerar uma corda rígida, a tensão da corda vai anular com a força peso. Ou seja, a única força que faz com que o pêndulo movimente é o Px. Então, Px está associado ao quê? Ao movimento do pêndulo. De modo que Py é igual a tensão ali, ou seja, não tem movimento, né? Então, a força nessa direção é zero, tá certo? Entenderam essa ideia? Quer que eu explique novamente ou tá ok? Então, a única força que faz com que o objeto mova é o Px. E a gente sabe que a força peso é igual a massa vezes a gravidade. Onde M é a massa, né? Dada em quilogramas. E G é a aceleração da gravidade, ou seja, a aceleração que o campo gravitacional imprime sobre essa esferinha M. Então, G é a gravidade, cuja aceleração é dada em metros por segundo, e já é tabelado, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, é metro por segundo ao quadrado, tá? Beleza, então eu sei que é a força Px que faz com que o objeto mova. Bom, eu sei que a força peso é massa vezes a gravidade, mas como que eu calcularia Px? Olha só,
a gente tem que fazer uma análise geométrica aqui, ok? Para que nós possamos fazer isso. Qual que é a ideia? Se aqui é o ângulo... Aqui, agora vai. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui uma projeção na mesma direção da força peso, em roxo, tá vendo? Então, mais uma vez, se aqui é alfa, é teta, e aqui é 90, aqui tem que ser alfa. Bom, olha só, qual que é o ângulo entre esse ângulo alfa? Ou melhor, qual que é esse ângulo aqui, ó? É 90, né? Então, se aqui é alfa, aqui tem que ser teta. Tá certo? Então, aqui, ó, vai ser um ângulo teta. Porque se eu somar alfa mais teta, vai dar 90, né? Porque dentro do triângulo tem que ser o quê? 180 graus. Ó, se aqui é 90, aqui tem que ser teta e aqui tem que ser alfa. Se eu somar alfa mais teta, tem que dar 90. Né? E dentro do triângulo, 90 mais 90 é 180. Ou seja, dentro do triângulo, eu tenho o quê? 180 graus. Né? Então, se aqui é alfa, aqui vai ter que ser teta. Bom, se aqui é teta, opostamente a ele, aqui também tem que ser teta. Certo? Então, eu consegui determinar agora o quê? O ângulo entre PX, P, que é a força peso, e PY, e também a P. Então, vou pegar esse P aqui, ó. Vou pegar esse P. Vou colocá-lo aqui. Acho que é aqui para baixo. Ó. Aqui, ó. Eu peguei ele. Agora, eu vou pegar o PY. Deixa eu ver se eu consigo pegar só ele. Ah, consegui, ó. Vou pegar o PY. Certo? O PY. E em preto é o P. A gente sabe que o ângulo entre os dois é teta. E agora eu vou pegar o PX. Aqui o PX, ó. Ou seja, se eu somar PX mais PY, vai dar o próprio vetor P. Tá certo? Lembrando que são vetores, né? Bom, isso aqui não formou um triângulo retângulo? E a gente sabe lá no triângulo retângulo que a função seno de θ é igual ao cateto oposto, que é o PX. Eu quero saber só do PX, tá? Sobre o cateto, sobre a hipotenusa, que é o próprio P. Eu tirei os vetores porque eu quero saber o quê? Somente a intensidade desses vetores PX e P. Se eu passar o termo P para cá, nós vamos ter que a força PX é igual a P vezes o seno de θ. Tá? Ou seja, a força Px é igual ao quê? A gente sabe que peso é massa vezes a gravidade. Então, a força Px é massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. Ah, ficou pesado essas contas? Ficaram pesadas, porém, a gente vai chegar numa equação bem tranquila, tá? Qualquer dúvida, vocês me interrompam que eu retorno. Então, a força peso, que faz com que essa esferinha movimente em torno do... oscilando, né, em torno do zero, é igual ao quê? Massa vezes gravidade vezes seno de θ. Bom, a gente vai fazer a seguinte consideração. Eu vou pegar tetas pequenos. O teta tem que ser pequeno. E para teta pequeno, o seno de teta é aproximadamente igual a teta. Isso aqui é válido somente para ângulos pequenos, tá? Se você ver lá o pêndulo de relógio, a amplitude de oscilação dele não é grande, é muito pequena, tá? Bom, o que é o seno de teta olhando aqui, ó? O seno de teta vai ser o quê? Vai ser esse tamanho x aqui, né? Sobre esse tamanho x desse triângulo aqui, ó. Né? Retângulo. Ou seja, o seno de θ é o x sobre a hipotenusa. Lembra lá? Vou redesenhar aqui, ó. Aqui é o L, e aqui é o x. Meu pêndulo ele veio até aqui. Então, essa distância aqui, ó, que é o x, a gente sabe que o ângulo está aqui, ó, no θ. Então, o seno de θ é igual a x sobre L. Né? Cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Então, no lugar desse seno de θ aqui, a gente vai falar aqui, então, que Px é igual a massa vezes a gravidade vezes x sobre L. Tá? Isso é igual ao quê? A massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, né? Equivalente ao que a gente havia feito aqui, ó. Olha aqui. Certo? Bom, esse x aqui, ele vai negativo e positivo e vai oscilar indefinidamente, né? Bom, então a gente pode cancelar massa com massa. E o que a gente vai ter? A gente vai ter que a gravidade sobre L vezes x é igual a aceleração. Se eu posso aproveitar essas funções aqui, assumindo que esse pêndulo oscila
e se ele oscila, eu posso reescrevê-lo como uma função oscilante, a gente pode novamente utilizar a função cosseno. Ou seja, a posição é igual a cosseno de ômega t mais φ, e a aceleração é igual a menos ômega ao quadrado vezes a cosseno de ômega t mais φ. Eu vou igualar, tem essa equação. Eu vou substituir essas duas aqui dentro. Nós vamos ter aqui G sobre L, que multiplica a cosseno de ômega t mais φ, que representa o x, né? É igual ao quê? A minha aceleração, que é dada por, olha aqui. Acho que eu esqueci um negativo aqui, né? A gente vai forçar um negativo aqui, tá? Porque meu x está na posição negativa aqui, né? A gente considerar aqui zero, né? Falta colocar isso. A gente vai deixar negativo, né? Isso é igual ao quê? Menos ômega ao quadrado. A cosseno de ômega t mais φ. Eu corto cosseno com cosseno, A com A, e a gente vai chegar no que a gente realmente importa, tá? Essas contas que eu estou fazendo para vocês, eu não vou cobrar de vocês, tá? A gente precisa saber das equações finais, mas eu estou mostrando de onde que vem, tá certo? Então, nós vamos ter o quê? Que menos ômega ao quadrado, faltou negativo aqui, né? É igual a que menos G sobre L. Olha só. Deixa eu terminar aqui. Então, ômega ao quadrado é igual a G sobre L. Olha só a similaridade com as equações aqui em cima do sistema massa-mola. A oscilação não depende da amplitude e depende de dois parâmetros, da gravidade e do comprimento do pêndulo. Certo? Ou seja, vamos melhorar aqui, jogar isso em termos de frequência. A gente vai ter o quê aqui? 2π vezes a frequência ao quadrado, que é igual a ômega, né? Que a gente viu ali em cima. Isso é igual a G sobre L. Então, a frequência ao quadrado é igual a quê? G sobre L, que multiplica 1 sobre 4π ao quadrado. Eu retiro a raiz de tudo, então a frequência é igual a quê? 1 sobre 2π, que multiplica a raiz de G sobre L. Olha a similaridade dessa equação do pêndulo com a do massa-mola. E, mais uma vez, a frequência não depende do quê? Da amplitude de oscilação do meu pêndulo. Depende do quê? Da gravidade e do comprimento do meu pêndulo. Ou seja, o pêndulo, se ele vai oscilar, vamos supor, se o comprimento é grande, a frequência é pequena. E se o comprimento é pequeno, a frequência é mais alta. Tentem fazer um experimento aí. Amarrem no barbante duas massinhas com comprimentos diferentes. Soltem de posições de equilíbrio e vê qual que tem maior frequência de oscilação. E também nós vamos ver que o período é igual ao inverso da frequência. Isso implica que o período de oscilação de um pêndulo é igual a 2π, que multiplica a raiz de L sobre G, que é o inverso, né? Então, aqui, nós temos o quê? Nós temos como determinar a frequência de um pêndulo. Vocês podem fazer em casa, tá? Se quiser pendurar no lustre de casa e verificar a frequência, depois você diminui o comprimento do lustre e vai ver que você vai estar oscilando a frequência diferente, tá? Então, quanto maior o comprimento, menor a frequência. Quanto maior o comprimento, maior o período. Quanto maior o comprimento do fio, maior o período de oscilação. E se for em um outro planeta, né, a gravidade vai ser diferente. Então você pode o quê? Ajustar o seu pêndulo, pelo comprimento, né? E é assim que é feito um relógio de pêndulo. Pessoal, então o que é importante aqui, O importante para a gente é essas duas relações para o pêndulo, tá? Essas duas aqui são as questões mais importantes das equações para um pêndulo, né, que é a frequência e o período de oscilação de um pêndulo, e essas duas aqui para um sistema massa-mola. Tá? Por que a gente faz do pêndulo? Porque do pêndulo é facinho, vocês podem fazer em casa isso aqui. O que vocês fazem? Vocês podem fazer um experimento. Vocês podem assumir a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Você pega um barbante, amarra ele numa haste fixa, e coloca, sei lá, um pezinho, uma esferinha. Aí você faz dois tipos, um com comprimento maior, outro com comprimento menor. Veja também que a massa não interfere, olha que interessante. A massa não interfere. O que interfere é o comprimento e a ação da gravidade. Certo? E vocês podem fazer esse experimento aqui, se vocês quiserem.